Fala galera, Rodrigo aqui, e no vídeo de hoje vamos fazer o resumo e análise da edição 1088 da HQ Superman Action Comics. Dessa vez vamos ver como Clark ganhou o nome de Superboy e também o seu primeiro erro como um herói. Tem uma playlist com todos os vídeos dessa HQ que vou deixar nos cards e no comentário fixado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada sobre o universo DC, especialmente sobre o Superman. E dito isso, vamos à história. O capítulo começa com Perry White, agora editor do Planeta Diário, decidindo que o jornal precisa de uma matéria sobre o novo jovem herói que anda chamando a atenção na cidade. Ele pede a Elliot, um de seus repórteres, que pense em um nome para o garoto. O jornalista não consegue encontrar nada que defina bem as habilidades do rapaz. Mas Perry se lembra de outro momento, quando o repórter Charlie Lane levou sua sobrinha para o jornal, e foi justamente a menina quem sugeriu um nome que lhe pareceu perfeito. E vocês já devem ter entendido que essa menina se trata da Lois Lane. Assim, Perry oficializa a escolha, batizando a adolescente de capa como Superboy na primeira página do jornal. Enquanto isso, Clark, junto de seus pais, vê a manchete com muita satisfação, aprovando o nome escolhido. Mas a família entende que ainda é necessário construir com cuidado sua identidade secreta. A imprensa acredita que o Superboy vem de Metrópolis, e os Kents percebem que precisam manter essa dúvida no ar, evitando que desconfiem de Smallville. Para reforçar isso, eles decidem que Clark pode sair até 3 vezes por semana para voar pelo país, praticando, salvando pessoas, desde que termine suas tarefas na fazenda e mantenha distância de sua cidade natal. Logicamente, Clark aceita com muito entusiasmo, partindo em missões que o levam pela primeira vez a Gotham, a Los Angeles, a Central City e muitos outros lugares. Esse período serve para treinar o jovem herói não apenas em habilidades, mas em direção. É engraçado ver Clark usando mapas em pleno voo, já que ele não sabe instintivamente como chegar a cada destino. Ao mesmo tempo, seus poderes ainda não estão completos. Ele não possui visão de calor, e embora seja invulnerável, sua pele não é tão resistente quanto é hoje em dia. Mas foi nessa época que, pela primeira vez na sua vida, Clark se sentiu completamente livre enquanto estava no traje. Contudo, logo essa rotina precisa ser interrompida. Acontece que as aulas vão começar e, mesmo contra a vontade, Clark é convencido por seus pais a frequentar o colégio. Afinal, regras são regras. Antes de sair para o primeiro dia de aula, Martha lhe entrega o seu antigo óculos, explicando que eles mudam levemente o formato do rosto e do olhar. Assim, ele não será confundido nem tão cedo com o Superboy. Bom, a escola de Smallville havia sido reformada e agora recebia alunos de 3 condados, o que lotava as salas de aula. Clark até queria fazer alguns amigos, mas passava despercebido entre a maioria, com exceção de Pete Ross, que talvez fosse seu melhor amigo. Pete era a única pessoa quase popular que não o via como alvo. Tipo, enquanto ele elogia os óculos, que o faz parecer mais inteligente, um valentão decide empurrar Clark e provocá-lo o chamando de 4 olhos. Clark sente a raiva surgir, chegando a imaginar o que poderia fazer ao agressor como jogá-lo no vulcão, mas decide fingir que é fraco e que está com medo. Ele evita reagir, consciente de que um simples soco de verdade poderia destroçar a mão do rival. Tudo para proteger o maior segredo do mundo. Pouco depois, ele se prepara para organizar seu armário, ansioso para reencontrar Lana Lang, que tinha viajado durante as férias. Martha havia o alertado que a menina havia mudado bastante, e Clark percebe isso ao vê-la no corredor. Lá estava Lana, mais linda do que nunca, atraindo vários olhares. O impacto é tão grande que Clark aperta o armário e chega a amassar a porta sem perceber, conseguindo disfarçar antes que alguém veja. Lana não era mais a mesma garota de antes.
E Clark, agora adolescente, se sente confuso ao lidar com os novos sentimentos. Tipo, ao tentar cumprimentá-la, ele mal consegue articular as palavras, saem apenas sons desconexos. Daí, as aulas começam e Clark estava louco para olhar para Lana novamente, mas habitualmente ela sempre se sentava atrás dele. Além do mais, Clark sente que o novo professor de história, o Sr. Blake, parece observá-lo de maneira intensa e desconfortável. No geral, foi uma primeira manhã bem inquietante. Um pouco depois, Clark teve aula com o professor de química, o Sr. Mosher, que gostava de impressionar os alunos com demonstrações arriscadas. Em uma delas, ele derruba acidentalmente produtos químicos, provocando incêndio no laboratório. Foi um caos total. Os alunos começaram a correr e não havia nenhum sinal de controle de fogo. Além disso, Clark percebe Pete, Mosher e outros estudantes presos pelas chamas. Então, ele corre até o banheiro, troca de roupa e surge como Superboy. Sem pensar duas vezes, ele voa até a caixa d'água da cidade, a arranca do alto da torre e a despeja sobre a escola em chamas. O detalhe curioso é que mesmo durante o resgate, Clark se preocupa com o estrago que fez ao tanque, planejando consertá-lo e enchê-lo novamente para não deixar a cidade sem abastecimento. De todo modo, após o salvamento, Clark faz uma rápida investigação e descobre que o sistema de irrigação da escola nunca foi instalado. Vasculhando os arquivos da escola, ele encontra provas de que o empreiteiro responsável havia recebido dinheiro, mas não fez o serviço, escondendo os equipamentos nos acessos do prédio. Irritado, o jovem herói vai até o escritório do homem, o interrompendo durante uma ligação em que o próprio comentava o esquema. Clark revela que sabe o que ele fez, mas o homem até debocha, estando convicto de que não pode ser incriminado. Essa reação faz Clark perder o controle. Ele simplesmente destrói a mesa com um soco e, de acordo com a narração, tudo o que Clark via era vermelho, de tanta raiva que ele sentia. Ele até segura o homem pela camisa, lembrando que havia crianças e inocentes no prédio. Mas, ao ver o homem implorando para não ser machucado, Clark consegue se conter a tempo e deixa o local em super velocidade. Assim que Clark se retira, o homem vai logo contando à sua assistente que aquele garoto queria matá-lo. Mas não demora muito para Clark retornar estando um pouco mais calmo. Ele pede desculpas pela sua reação, mas reafirma que o crime será denunciado ao corpo de bombeiros. Ele já conseguiu as provas e a polícia está a caminho. Ou seja, essa experiência serviu de lição para o Superboy. Ele viu como a raiva pode quase levá-lo além dos limites, mas também aprendeu que a justiça precisa ser feita da maneira correta. Ao chegar em casa, Clark relata o ocorrido aos pais. Jonathan o repreende por ter ultrapassado a regra de apenas salvar vidas, lembrando que punir criminosos não era sua função. Clark detesta a ideia de ver o homem escapar com a ajuda de advogados, mas Jonathan lembra de que a reputação de uma família pode pesar mais do que processos. A comunidade de Smallville jamais esquecerá o que aquele homem fez, e isso pode acabar com a sua empresa. No entanto, a conversa é interrompida quando, de repente, alguém bate à porta. Clark reconhece que se trata do professor Blake, aquele professor que olhava de um jeito estranho para Clark. Quando Clark o apresenta à família, o professor Blake revela que sua visita não tem nada a ver com Jonathan ou Martha. Na verdade, ele veio falar com o Superboy, o que deixa os Kents sem entender o que está acontecendo. E assim encerramos mais um capítulo desse arco e tem muita coisa legal por aqui. A cena da Lana foi uma das minhas favoritas. Clark todo travado, mal conseguindo dizer um oi para a garota que gosta. A parte em que ele aperta o armário e amassa a porta só de nervoso é sensacional. A cena em que ele quase perde o controle e destrói a mesa no escritório também achei muito boa. A forma como a narrativa mostra tudo ficando vermelho nos olhos dele, dá pra sentir o peso da raiva, sabe? E é incrível ver como mesmo assim ele consegue se controlar.
E claro, a revelação de que foi a própria Lois quem sugeriu o nome Superboy sem saber. É aquele tipo de conexão que aquece o coração de qualquer fã. Agora, deixa aí nos comentários quem vocês acham que realmente é o Professor Blake, porque, aparentemente, ele sabe que Clark é o Superboy. Se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, muito obrigado por assistir e até a próxima aventura.